Olá, nesse vídeo nós vamos fazer a correção do livro didático na página 8. Então lá na página 8 ele aparece assim: observe esta sequência de cubos na malha triangular, a qual também é chamada de isométrica, ou seja, uma malha formada por triângulos que têm todos os lados iguais. Então, é importante, todos os lados desse triângulo são iguais. Aí aqui tem o primeiro cubo, tá? Esse cubo, a medida do lado dele é um triângulo. Então, ó, certinho, um triângulo. Então, o cubo ele tem 3 dimensões, que é a largura, comprimento e altura. Então, quer dizer que o volume desse cubo, ele vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá exatamente 1. Quando a gente chega na segunda figura, nós temos na base dele, ó, 2 triângulos, certo? Então, quer dizer que a medida dele são 2 para cada lado. Então, portanto, multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, vai dar exatamente 8. Então, esse é o volume desse segundo cubo. No terceiro cubo, seguimos a mesma linha de raciocínio. Ó, tem 1, 2, 3. Então, ele tem 3 triângulos na sua base. Então, quer dizer que como o cubo ele é formado por lados iguais, quer dizer que todos os lados dele medem 3, certo? Tanto a largura, quanto o comprimento, quanto a altura. Então, quando a gente multiplica 3 vezes 3 vezes 3, ele vai dar exatamente 27, que é o volume do cubo. Aqui na segunda figura, o volume dele é 2 vezes 2 vezes 2, que o cubo são 3 vezes. Então, ele vai dar exatamente 8. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Aí na letra A, ele pede para você, desenhe o próximo cubo. Então, como a gente tem a primeira figura, a segunda figura, na primeira figura ele tem um triângulo na base. Na segunda figura tem 2 triângulos na base. Na terceira figura tem 3 triângulos na base. Então, quer dizer que a quarta figura, ela terá 4 triângulos na base. Então, é isso que você tem que fazer aí no seu livro, ó. Fazer o desenho. Então, ele vai ter 4 triângulos na base. Ou seja, a medida dele vai ser 4 para todos os lados. Então, olha, 4 triângulos. Olha a base dele. Ó, 4 quadrinhos, você vai pintar aqui para fazer o desenho, certo? Então, você vai montar o desenho dessa quarta figura. Como o volume dele vai ser 4, então é 4 vezes 4 vezes 4. O volume não, perdão, a medida dos lados dele são 4. Então, o volume ele vai dar 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 vai dar exatamente 64. Então, fazendo o desenho dessa figura, que é da quarta figura, você está respondendo o que ele pediu para você na letra A. Aí, na letra B, quantos cubinhos formam o quinto cubo dessa sequência? Serão 125 cubinhos. Por quê? Porque a quinta sequência, ó, a quinta figura, como a terceira figura tem 3 triângulos, a quarta figura tem 4 triângulos, a segunda tem 2 triângulos e a primeira tem 1, então, obviamente, que a quinta figura, ela terá 5 triângulos em sua base de formação. Então, portanto, ele será 5 vezes 5 vezes 5, certo? 3 vezes, porque é o valor de um cubo. Então, ele será 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 dá exatamente 125. Aí na letra C, ele pede para você, complete a tabela utilizando uma multiplicação, potenciação e potência com o total de cubinhos que formam cada cubo. Então, agora você só vai preencher a tabela com o raciocínio que nós desenvolvemos lá em cima. Então, na primeira aqui, ó, multiplicação de fatores iguais. Primeiro, quer dizer que é a primeira figura. Então, ó, lá na primeira figura, ela tem um triângulo em cada lado. Então, portanto, a multiplicação ela vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Na segunda figura, ele tem 2 triângulos para cada lado. Então, a multiplicação é 2 vezes 2 vezes 2.
Na terceira figura, são 3 triângulos para cada lado. Então, portanto, 3 vezes 3 vezes 3. Na quarta figura, são 4 triângulos para cada lado. Então, portanto, é 4 vezes 4 vezes 4. Na quinta figura, são 5 triângulos para cada lado. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. Na sexta, 6 vezes 6 vezes 6. E na sétima, 7 vezes 7. Na segunda linha, ele pede para você representar a potenciação dessa multiplicação. Então, aqui o 1, que é a minha base, ela está se repetindo 3 vezes. Então, portanto, o resultado é 1 elevado ao cubo. O 2 está se repetindo 3 vezes, então é 2 elevado ao cubo. O 3 está se repetindo 3 vezes, 3 elevado ao cubo. O 4 está se repetindo 4 vezes, então é 4 elevado ao cubo. O 5 repete 3 vezes, é 5 elevado ao cubo. O 6 repete 3 vezes, é 6 elevado ao cubo. O 7 repete 7 vezes, então é 7 elevado ao cubo. Agora, na última linha, como é que você representa a potência, ou seja, o total de cubinhos? É só fazer o resultado da multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, portanto, ele dá 8. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 6 é 216. 7 vezes 7 é 49, 49 vezes 7 é 243. Aí na letra D ele faz uma outra pergunta. Qual é a posição do cubo de potência igual a 1000? O que significa isso? Você tem que descobrir quem é o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 1000. Então esse número ele é o 10. Se você fizer, por exemplo, 10 elevado ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10, ele vai dar exatamente 1000. Por quê? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 dá exatamente 1000. Então, ó, quando ele pergunta qual é o cubo de potência igual a 1000, então, portanto, ele vai ocupar a 10ª posição, certo? Aí na página 9 nós temos a sequência da página 9. Então lá, ó, a sequência de triângulos abaixo foi construída sobre a malha isométrica. A primeira figura. Então, ó, vamos observar bem a primeira figura. Nessa primeira figura eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 triângulos dentro dela. Como ela é a primeira figura, então eu vou representar ela 4 elevado a 1, porque é a primeira. Na segunda figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 triângulos dentro dessa figura, certo? Em forma de potência, eu vou representar 4 elevado ao quadrado. Na terceira figura, nós vamos ter, ó, se você contar todos os triângulos, nós vamos ter 64 triângulos dentro dela. Aí aqui no primeiro pontinho, ele fala assim: escreva as potenciações de base 4, que indicam a quantidade de triângulos da malha utilizada para formar cada figura. Então, olha, na primeira figura, a potência, como é que ela fica? Eu tenho que usar a base 4, ou seja, 4 vezes ele mesmo, quantas vezes que vai dar essa quantidade de triângulos que tem dentro dessa figura. Como aqui tem 4 triângulos, então quer dizer que ele vai ser 4 elevado a 1, que dá exatamente 4, que é o total de triângulos. Quando eu chego na segunda figura, eu tenho que descobrir 4 elevado a quem, que vai dar 16. Certo? Então, 4 elevado a que número que vai dar 16? Ou seja, 4 vezes ele mesmo, quantas vezes que vai dar 16? Então, ó, se você observar, ele tem que ser 4 vezes 4 para dar 16. Então, portanto, a potência vai ser 4 elevado
ao quadrado. Na terceira figura, seguimos a mesma linha de raciocínio. Então, a gente tem lá 4 para dar de 64. 4 vezes ele mesmo, quantas vezes que vai dar 64? Não sabemos. Então, ó, como que a gente faz para descobrir? Nós vamos multiplicando. 4 vezes 4 dá 16. Aí, 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá exatamente 64. Então, quer dizer que a potência da base 4 para dar 64 tem que ser 4 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu vou repetir o 4 3 vezes para poder dar 64. Então, essas são as 3 potências que representam. A primeira figura é 4 elevado a 1. A segunda figura é 4 elevado ao quadrado. A terceira figura é 4 elevado ao cubo. Na número 2, complete a tabela e depois faça o que se pede. Ó, o número natural é 0, 1, 2, 3 e 4. Na primeira linha, ele pede o triplo do número. Então, você vai preencher ele. 3, vai multiplicar por esse número. Então, 3 vezes 0 vai dar 0. Põe o resultado. Aí vem 3 vezes 1, que é esse número que você preenche na tabela, que dá 3. 3 vezes 2, que vai dar 6. 3 vezes 3, que vai dar 9. E 3 vezes 4, que vai dar 12. Certo? Você fez o triplo. O que é o triplo? É você multiplicar por 3, certo? Multiplica por 3 para você encontrar o triplo. Agora, nós vamos escrever o cubo desse mesmo número que eu tenho aqui, ó, que no caso é o 0. O cubo de 0, 0 elevado a 3. Então, você vai repetir 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. O cubo de 1, então é 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1, que dá exatamente 1. O cubo de 2, então olha lá, é o 2 elevado a 3, então é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é exatamente 8. O cubo de 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, o resultado dá o 27. O cubo de 4, então, é 4 elevado a 3. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Certo? Mais embaixo, a gente tem lá, letra A. Usando os dados da tabela, construa um gráfico de colunas duplas, que relacione o triplo de um número com o seu cubo. Então, por exemplo, a gente tem lá, ó, o 0, o número 0 da tabela. Nós vamos colocar esses números aqui embaixo, certinho em cima da linha, ó. É só dar um pouquinho de espaço, ó, vamos colocar eles em cima da linha, certo? É só dar um espaço para não ficar muito um em cima do outro. Então, o que nós vamos representar aqui? Nós vamos relacionar primeiro o valor do cubo, lá da tabela, com o valor do triplo. Então, por exemplo, ó, o cubo de 0, o triplo de 0, que a gente tem aqui, ó, o triplo de 0 é 0. O cubo de 0 é 0. Então, eu não vou subir nenhuma barrinha, certo? Então, nós vamos fazer uma barra dupla e você pode pintar essa barra de 2 cores diferentes, ou uma cor mais clara ou uma cor mais forte. Então, por exemplo, agora vamos lá, do 1. O triplo de 1 dá 3, certo? Então, nesse caso, o triplo de 1, ele dá 3. Nós vamos representar aqui, ó, o triplo de 1 é 3. Então, ele vai ficar um pouquinho próximo do 0, tá? Em cada linha, você vai colocar 10 em 10. Por conta do tamanho, que ele não é muito comprido. Então, vai ficar mais fácil para você fazer esse gráfico. Ó, vou explicar novamente para fazer o gráfico. Então, você vai fazer essa linha vertical, tá? E vai fazer a linha horizontal. Nessa linha vertical, nós vamos colocar os resultados, tá? São os resultados que deram aqui, da potenciação, ó. Tanto do triplo, certo? Quanto do valor do cubo. Então, esses resultados, eles ficarão aqui, nessa linha vertical.
O resultado aqui, ó, esses números, eles ficarão aqui, tá vendo? Na linha horizontal. Então, quando a gente tem lá o número 1, eu vou representar primeiro o triplo de 1 é 3, certo? Então, ó, o triplo de 1 é 3, então eu vou representar ele no 3. Então, ele está um pouquinho acima do 0. Então, eu vou marcar aqui e vou subir a minha barrinha, representando o 3. Aí, você pinta ela. Do lado dele, nós vamos representar o valor do cubo, ó. O cubo de 1 é 1. Então, a gente vai voltar aqui do mesmo lado dele, vai representar, ó. O 1, ele tá bem mais próximo do 0 do que o 3. Então, você vai representar essa barrinha. Aí, dá espaço, você vem para o número 2, que é o próximo número lá da tabela. 2. Olha, o que acontece? O triplo de 2 é 6, então nós vamos fazer uma barrinha aqui, colocando o 6. Então, o 6, ó, aí você vai pintar a barrinha. Então, coloca o 6 e pinta a barrinha. Aí, a gente observa que o cubo de 2, ele é 8. Então, olha na tabela, no gráfico. O 8, ele tá um pouquinho mais próximo do 10, porque o 10, ele está em cima da linha, aí você vai pintar ele também. E assim sucessivamente, aí você vai fazer com o 3. Então, o 3, o triplo de 3 é 9. Então, olha, no gráfico, ele tá um pouquinho mais próximo do 10, tá? Mais próximo que o 8. Então, esse é o triplo. Não esqueça de representar por cores diferentes, ou uma cor mais clara e uma cor mais forte. Tipo, o triplo você põe uma cor mais forte e o cubo você põe uma cor mais clara. Ou cores diferentes, tá? E aí a gente vai observar aqui, ó. Aqui, ó, o cubo de 3, que é 27. Então, 27 ele vai estar mais próximo de 30 lá na tabela, ó. Então, ele vai chegar um pouquinho mais próximo de 30. Você vai subir com a régua, tá? E vai colorir esse aqui. Certo? Vai fazer o colorido dele. E por último, do 4. Então, o triplo de 4 é 12. Agora, vamos observar aqui, ó, lá no gráfico. O 12, ele está um pouquinho acima do 10, ó. Um pouquinho acima do 10. Então, você monta a barrinha e colore ela. E aí, o cubo de 4, que é 64. Então, ele vai estar lá, ó, um pouquinho acima dos 60, lá na tabela, ó. 60, quase no meio, entre os 60 e os 70. Então, você vai construir a barrinha e vai colorir ele. Então, esses são os números, que são os números naturais, tá? Que ficam nessa linha. Aí, do lado, você pode criar uma legenda, tá? Com as cores para você representar quem que vai ser o triplo e qual cor vai ser o cubo, ok? Aí na letra B, ele pergunta: observando o gráfico, é possível afirmar que o cubo de um número natural é sempre maior do que o triplo desse número? Aqui, ó, a resposta. Não, pois pode ser igual, menor ou maior. Isso vai depender do número, certo? Aí nós vamos lá para a página 10 do livro. Livro didático, página 10. Então, aqui na página 10, nós temos o exercício número 3. Este cubo foi construído com cubinhos coloridos de mesmo tamanho. A potenciação que representa o total de cubinhos que o formam é... Primeiro, nós vamos observar, ó, nesse cubo. Nós vamos contar quantos cubinhos tem em cada lado dele. Então, observa comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse lado tem 5. Como ele é formado por cubo, então o cubo ele vai ter o mesmo valor em todos os lados, tanto na largura, quanto no comprimento, quanto na altura. Observa, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui também tem 5. Agora, na altura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, também é 5. Para eu descobrir o total de cubinhos que tem nessa figura, eu vou calcular o volume dela. Como é que eu calculo o volume? Multiplicando as 3 medidas, que são as 3 dimensões. 5 vezes 5 vezes 5, certo? Então, a gente multiplica as 3 medidas. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5
dá 125. Então, quer dizer que nós teremos nesse cubo, nessa figura, 125 cubinhos. Agora, como é que eu represento isso na forma de potência? Ele tem 5 cubinhos para cada lado, são 3 medidas, então, portanto, a gente vai representar ele 5 elevado ao cubo, porque eu repeti a multiplicação das 3 dimensões. Então, portanto, a alternativa correta aqui, ela vai ser o item A. Na número 4, em cada item, representem a potenciação e, em seguida, calcule a potência. Então, a gente já fez alguns exercícios parecidos com esse, em que você primeiro representa a potência e depois você faz o cálculo. Então, no caso da letra A, 13 ao quadrado. Então, ele quer dizer que 13 ao quadrado significa que é 13 elevado a 2, que é 13 vezes 13. Tem que repetir ele 2 vezes, que vai dar 169. Na letra B, 8 ao cubo, significa que é o 8 com 3 em cima, que é 8 vezes 8 vezes 8, que vai dar 512. Na letra C, 0 elevado à quinta potência, então o 0 com o expoente 5. Toda vez que a base for 0, você não precisa fazer conta repetindo o 0 5 vezes. O resultado vai dar exatamente 0, não precisa perder tempo com isso. Na letra D, 1 elevado à 14ª potência, então é 1 elevado a 14. A mesma regra do 0. Quando a base for 1, você não precisa ficar repetindo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Por quê? Porque o resultado ele vai dar exatamente 1. Não precisa perder esse tempo. Na letra E, o quadrado de 17. Então, é 17 elevado a 2, porque o 2 ele representa o quadrado. É só fazer o cálculo. 17 vezes 17, que vai dar 289. Na letra F, o cubo de 5. Então, o cubo de 5 é 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, que é exatamente 125. Número 5. Escreva como podemos ler as seguintes potenciações. Então, olha, a primeira, nós podemos ler 12 elevado ao cubo. Isso vocês vão responder no caderno de vocês, tá? Então, marca lá no caderno, livro didático, página 10. Aí, exercício número 5, aí coloca a potenciação e escreva como que lê. Então, eu posso ler aqui 12 elevado ao cubo, 17 elevado ao quadrado, 8 elevado à 11ª potência e 10 elevado à 6ª potência. Número 6. Descubra o número correspondente em cada coluna e complete a tabela. Então, aqui a gente tem o número, você tem que preencher a tabela. Então, nós vamos fazer assim, ó, por coluna, certo? Então, aqui eu tenho o número 6. Quem é o dobro de 6? É 6 vezes 2. Então, o dobro você multiplica por 2, que dá 12. Quadrado de 6 é 6 elevado a 2, que é 6 vezes 6, que vai dar 36. O triplo de 6 é 6 vezes 3, que vai dar 18. E o cubo de 6 é 6 elevado a 3, que é 6 vezes 6 vezes 6, 3 vezes, que é 216. Esse é o raciocínio que você tem que seguir para terminar de completar a tabela. Por exemplo, aqui na segunda coluna, nós temos lá, o dobro é 18. Se o dobro é 18, então quer dizer que esse número é a metade, que é o 9. Aí vem o quadrado dele. Então, é 9 elevado a 2, que é 9 vezes 9, que vai dar 81. O triplo do 9. Então, aqui, ó, a gente tem o número 9. O triplo é 9 vezes 3, que dá 27. E aí, o cubo é 9 elevado a 3, que é 9 vezes 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9 é 729. Na terceira coluna, seguimos com o mesmo raciocínio, ó. Se o quadrado é 49,
é só você imaginar. Quem é o número que vezes ele mesmo dá 49? Simples, é o 7. 7 vezes 7 é 49. Então, ó, o 7 está repetindo duas vezes, então é 7 elevado ao quadrado. Então, quer dizer que o número que eu tenho aqui é o 7, tá? Aí vem na segunda linha o dobro de 7, 7 vezes 2, que é 14. O triplo de 7, 7 vezes 3, que é 21. E o cubo de 7, que é 7 elevado a 3. Então, é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, 49 vezes 7, 343. Na próxima coluna, nós temos lá que o triplo, ó, o triplo, tá vendo? O triplo é 15. Aí você tem que preencher as outras partes. Se o triplo é 15, significa que, ó, quem é o número que multiplicado por 3 dá 15? É 5, então quer dizer que esse número nosso é o 5. Aí vem na segunda linha, o dobro de 5 é 5 vezes 2, que dá 10. Aí vem o quadrado de 5, 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá 25. O triplo a gente já tem. Por último, o cubo de 5, é 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, que dá exatamente 125. Na próxima linha, nós temos que o cubo é 64. Então, você tem que descobrir quem é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64. Nós vamos fazendo por tentativa. Por exemplo, ó, se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2, ele vai dar 8. Se eu pegar 3 vezes 3 vezes 3, ele vai dar 27. Se eu pegar 4 vezes 4, dá 16. 16 vezes 4, ele vai dar 64. Então, quer dizer que, ó, o cubo para dar 64, o número tem que ser 4. Então, aqui, ó, o número é 4. Aí vem o dobro de 4, 4 vezes 2, que é 8. O quadrado de 4, 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16. O triplo, 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3, que é 12. E o cubo que a gente já tem preenchido na tabela. A penúltima coluna, nós temos lá, ó, 36. 36, ele está na linha do triplo. Então, quem é o número que multiplicado por 3 vai dar 36? É simples, é só você pegar o 36 e dividir ele por 3. Se você dividir ele por 3, você vai descobrir que é o 12. Então, quer dizer que esse número é o 12. Lá em cima, a gente preenche com o 12. Aí vem o dobro de 12, é 12 vezes 2, que é 24. O quadrado de 12 é 12 vezes 12, que é 144. E por último, o cubo de 12. Então, é 12 vezes 12 vezes 12, 3 vezes, que vai dar 1728. Na última coluna, você tem lá, ó, o triplo, 90 aqui. O 90, ele está na linha do triplo. Se o número, o triplo do número é 90, para a gente descobrir quem é esse número, é só dividir por 3. Então, nós sabemos que ele vai ser o 30, porque 30 vezes 3 dá 90. Então, nós vamos preencher a tabela. Lá em cima é 30, o dobro de 30, o dobro é bom, né? O dobro de 30 é 60. Aí vem o quadrado, na segunda linha é quadrado. Então, o quadrado de 30 é 30 elevado a 2, que é 30 vezes 30, que dá 900. Aí, na última linha, é 30 elevado ao cubo, que é 30 vezes 30 vezes 30. Então, 30 vezes 30 é 900, 900 vezes 30, ele vai dar 27.000, certo? Aí, mais embaixo, a gente tem potenciação com expoente 0 e 1. Então, o que acontece? Primeiro, uma regrinha. Toda vez que o expoente for 0, ó, toda vez que o expoente for 0, o resultado vai ser sempre 1. E toda vez que o expoente for 1, o resultado vai ser o próprio número, que é a própria base, tá? Isso são duas regras importantes.
Então, aqui nessa linha a gente tem, ó, 2 elevado à quinta, 32, 2 elevado à quarta, 16, 2 elevado ao cubo, 8, 2 elevado ao quadrado, 4, 2 elevado a 1, significa que eu tenho que repetir esse 2 uma vez, então vai dar o próprio 2. E o 2 elevado a 0, todo número elevado a 0, o resultado é 1, certo? Na próxima coluna, a mesma coisa, 3 elevado à quinta potência é 243, 3 elevado à quarta potência é 81, 3 elevado ao cubo é 27, 3 elevado ao quadrado é 9, 3 elevado a 1, quer dizer que você vai repetir esse 3 uma vez, tá aqui o 3, e 3 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 dá 1. Na próxima coluna, 4 elevado à quinta potência, 1024, 4 elevado à quarta potência, 256, 4 elevado ao cubo, 64, 4 elevado ao quadrado, 16. Aí nós temos 4 elevado a 1, significa que você vai repetir o 4 uma vez, então, portanto, o resultado é só o 4. 4 elevado a 0, todo número elevado a 0, o resultado é 1. Na próxima sequência, a mesma coisa. 5 à quinta potência é 3.125, 5 elevado à quarta potência é 625, 3 elevado ao cubo é 125, 5 ao quadrado é 25, 5 elevado a 1 é 5 e 5 elevado a 0 é 1. Letra A. Qual é a operação que pode ser aplicada nas potenciações em cada tabela, de uma linha para outra, de cima para baixo? Explique sua resposta. Então, ó, a potenciação, a operação, ela é a divisão. Por quê? Ó, na primeira tabela, o que acontece aqui, ó? Do 32, ó, é a divisão. Então, aqui, de 32 para virar 16, você vai dividir ele por 2, certo? 16 divide por 2, tá? 8 divide por 2, que vai dar o 4. 4 você divide por 2, que vai dar o 2. E aí, por último, você continua dividindo 2 por 2, que vai dar o 1. Então, essa é a tabela. Quando chega na terceira, você vai dividir por 3. Aqui, ó. Então, nessa daqui você divide por 3. 243 dividido por 3, ela vai dar 81. 81 dividido por 3, ela vai dar 27. Aí, 27 dividido por 3, ela vai dar 9. 9 dividido por 3, vai dar o 3. E, por último, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Quando chega na quarta coluna, a divisão é por 4, e assim sucessivamente. Então, ó, você divide por 4, dá 256. 256 dividido por mais 4, dá 16. 16 dividido por 4 é 4. E por último, 4 dividido por 4, que é 1, certo? Aí, na última tabela, como nós temos lá a base 5, então a gente vai fazer a divisão por 5. Então, aqui essa divisão é por 5. 3.125 dividido por 5 é 625. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 é 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1, certo? Então, essa era a regra. Aí, nós temos lá na página 11, ó, a letra B da página 11. Observe os resultados obtidos nas tabelas de uma linha para outra, de cima para baixo, e descubra o segredo para obter os resultados que faltam. Aplique essa descoberta preenchendo as últimas 2 linhas de cada tabela. Nós já fizemos isso, que foi preenchendo lá o resultado. Deixa eu voltar o livro aqui para vocês verem. Ó, que foi preenchendo essas 2 últimas linhas aqui, que nós preenchemos em cada tabela, que é onde estava em branco. Isso é o que ele pediu para fazer lá na letra B. Então, nós já fizemos a letra B.
Aí aqui, ó, ele traz uma regrinha pra gente, que é aquilo que eu já expliquei. Todo número elevado a 1 é igual a ele próprio. Toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Assim temos 18 elevado a 1 é o próprio 18. 18 elevado a zero, o resultado é 1. Na letra C. Que regularidade se pode observar nas potências quando o expoente é 1? Então, ó, o resultado vai ser sempre a base, certo? Então, o resultado ela será sempre a base. Letra D. E que regularidade se observa quando o expoente é 0? Então, aí o resultado vai ser sempre 1, certo? Aí a gente vem aqui para número 1 na página 11, mais embaixo, nas atividades. Responda as questões propostas. Qual é o expoente da potenciação de base 9, cuja potência é 1? Então, o que ele está perguntando? A base é 9. Quem é o expoente? Quem tem que ser o expoente para o resultado da 1? Esse expoente tem que ser o 0. Letra B. Elevando-se um número à quarta potência, obtemos 81. Então, olha, a gente tem um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81. Então, que número que é esse? É o 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes ele vai dar 81. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 dá exatamente 81. Na letra C. Qual é o número da base se o expoente é 1 e a potência é 13? Ó, o expoente é 1, o número da base, quem é? E o resultado tem que dar 13. Então, ó, lembra que toda vez que o expoente for 1, o resultado é o próprio número. Então, portanto, esse número aqui, ele tem que ser exatamente o 13. Letra D. Qual número que elevado à 10ª potência resulta em 1024? Então, olha, é o 2, porque se você pegar o 2 e for multiplicando ele 10 vezes, ele vai dar exatamente o 1024. Então, olha, o 2 elevado à 10ª potência, que dá 1024. Aí vem a número 2. Pedro vai confeccionar cartas de papel do mesmo tamanho para um jogo e quer obter no mínimo 15 cartas por folha. Para isso, ele vai dobrar uma folha ao meio e repetir esse procedimento sucessivas vezes. É aquela atividade que nós fizemos com a folha de papel que a gente foi dobrando, lembram? Então, lá no caso da letra A, quantas dobras, no mínimo, ele precisa fazer para atingir a sua meta? E aí, quantas dobras, no mínimo, ele precisa fazer? Então, essa parte da número 2, eu vou deixar ele como desafio para vocês. Vocês podem pegar de novo o papel, fazer as dobras dele. Lembrando que, ó, quando a gente dobra ele uma vez, ele vai ficar dividido em duas partes. Então, ó, quando a gente dobra uma vez, ele vai ficar dividido em duas partes. Quando a gente dobra duas vezes, ele vai ficar dividido em 4 partes. Quando a gente dobra 3 vezes, ele vai ficar dividido em 8. 4 vezes, ele vai ficar dividido em 16 partes, e assim sucessivamente. Aí, quando ele pergunta aqui, ó, quantas dobras no mínimo ele precisará fazer para atingir a sua meta, ó, ele tem que fazer 15 cartas por folha. Então, ele terá que dar no mínimo 4 dobras, certo? Que é para atingir exatamente o 16, com 4 dobras. Como ele precisa atingir 15, então vai ficar sobrando uma. Na letra B, o número de partes obtidas pode ser escrito como uma potência, como uma sequência de potenciação de qual base? Por quê? Do 2, tá? Porque, ó, ele vai representar a quantidade de dobras. Então, ó, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, que o expoente é a quantidade de dobras. 2 elevado ao cubo é 8. E 2 elevado à quarta, que é 16, ok? Aí, escreva essa sequência usando potenciação de uma única base.
Então, aqui, ó, nós já escrevemos aqui no caso da letra B, tá? A mesma resposta. Então, ó, escrevendo ele numa potência de única base. Então, eu vou ter lá 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta e assim sucessivamente. Número 3. Esta é a representação de alguns de seus antepassados. Aí tem lá bisavó, bisavô do avô paterno, bisavô, bisavó da avó paterna, bisavô, bisavó do avô materno e bisavô, bisavó da avó materna. Aí vem o pai, a mãe e você. Sabendo que a quinta geração são os nossos tataravós, quantos tataravós uma pessoa tem? Faça uma estimativa. Então, ó, quantos tataravós uma pessoa tem? Faça uma estimativa. Então, aqui, ó, o tataravó, ele vai ser uma potência de 2 elevado à quinta potência, que já está na quinta geração. Então, olha, quinta geração. Então, ele é uma potência de 2 elevado à quinta. Então, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Que vai dar, no caso, 32, certo? Por que que é a base 2? Porque você tem lá pai e mãe, 2, entendeu? Avô e avó, tá? De cada um deles, são 2, ok? Então, aí a quinta geração, ele vai ser 2 elevado à quinta. Letra B. Complete a tabela de acordo com o número dos antepassados citados. Aí tem lá, pai. São 2. A potenciação, 2 elevado a 1, tá? Que é a primeira geração. Então, essa geração aqui, ele é o expoente da potenciação. Aí vem lá os avós. Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Então, são 4 avós, certo? Aí, como é a segunda geração, então, portanto, ele vai ser 2 elevado ao quadrado, ó, 2 elevado ao quadrado. Os bisavós, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 bisavós, você vai preencher lá com 8. Aí, ele vai ser, para dar o 8, ele é 2 elevado ao cubo, quer dizer que eles fazem parte da terceira geração. Quando chegar nos trisavós, ele vai ser 2 elevado à quarta potência. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, ó, quarta geração. Então, significa que é 2 elevado à quarta. E na quinta geração, ele é 2 elevado à quinta, que dá 32. Letra C. Que relação existe entre o número de antepassados e o expoente de cada potenciação? É só você responder que, ó, o número que indica o expoente é igual à ordem da geração, certo? Então, o número que indica o expoente é igual à ordem da geração, certo? Então, aí por hoje é isso. Aí na próxima aula, amanhã, se a gente já tiver internet, nós tentamos fazer ao vivo, certo? Até mais. Espero que vocês estudem, que vocês façam as atividades, corrijam, tá? Terminem de resolver as atividades e aí eu vou passar a tarefa lá no grupo. Abraços, até mais.